Sejam bem-vindos ao canal Biohacker. Neste vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente pode utilizar a informação de expressão gênica e incorporar essa informação dentro da própria rede. No caso aqui vai ser uma rede de interação proteína-proteína, né, que a gente conhece como PPI. Então, essa é uma forma de a gente ter uma informação adicional dentro da rede, além da interação física que a gente vai observar. A gente vai ter, por exemplo, nós, né, que são as proteínas, com coloração diferenciadas de acordo com o seu nível de expressão. Então, por exemplo, proteínas com uma expressão upregulada, né, que é expressão regulada positivamente. A gente pode ter esses nós em coloração vermelha, ou a gente pode ter nós, que são as proteínas, com coloração verde, indicando que essas proteínas foram encontradas reguladas negativamente nas amostras. Então, além de informação muito importante que a gente vai ter de interação, a gente vai ter também essa informação de expressão. Então, eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, porque assim, até hoje eu só vi um vídeo explicativo em inglês, né? Então, eu acho que vai ajudar pessoas que queiram fazer esse tipo de análise de forma bem interessante nos artigos. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ter são os IDs dos genes. Então, a gente tem que saber também que alguns bancos de dados eles utilizam IDs bem específicos, como o Ensemble, ele tem o seu ID próprio, o Uniprot e outros bancos. Então, o plugin, eu vou explicar mais à frente, que a gente utiliza aqui no Sitescape, que é o ambiente que a gente vai utilizar para criar a rede, ele é do string. Então, o string ele reconhece esse ID que eu vou utilizar. Então, vai ser assim, bastante simples, a forma como a gente introduz esses IDs. E esses IDs, então, são reconhecidos pela plataforma, então a gente vai ter essa busca das interações físicas e funcional das proteínas. Então, vamos lá iniciar. Primeiramente, eu vou mostrar os dados que eu vou utilizar. Vou só aqui procurar, que eu já deixei aqui separado. Então, a gente tem aqui esse arquivo. Só fazendo aqui uma contextualização, esse arquivo ele foi obtido através de uma análise de transcriptoma de um pato-sistema entre um fungo e uma espécie que tem interesse comercial. Então, como foi feito esse experimento? A gente teve duas cultivares, uma resistente, no caso aqui a ouro, e a suscetível, que é a estilo. E então a gente fez a avaliação em três tempos: tempo zero, tempo 48 e o tempo 96. Então a gente tem níveis de expressão, ou seja, seria mais ou menos como a abundância de RNA mensageiro entre as amostras nos diferentes tempos. E aqui eu tenho os contrastes. Então, os contrastes, por exemplo, entre a resistente ouro e a estilo, em log food change, então, a gente tem o nível de expressão, por exemplo, aqui, menos 3 que seria regulado negativamente. Assim como eu tenho também aqui o contraste entre 48 horas e as 0 horas, após a inoculação com fungo, eu tenho também aqui os níveis de expressão gênica. Então, é essa tabela aqui que eu vou, então, importar ao ambiente Cytoscape, e a partir de lá a gente vai conseguir fazer o mapeamento, onde, assim, da mesma forma que a gente pode mapear os tamanhos dos nós na rede, de acordo com as métricas lá da topologia, que eu já mostrei em alguns vídeos, a gente pode também mapear utilizando a expressão gênica. Então, os nós vão ficar com essa coloração diferente, facilmente identificável, e que vai aí aumentar ou introduzir uma camada de informação a mais dentro da sua rede. Então, o que, é que a gente vai fazer primeiramente? A gente tem que ter os IDs. Então, os IDs aqui dos genes, que estão na primeira coluna, são os IDs que a gente vai utilizar para fazer, primeiramente, uma busca
dentro de um banco de dados, no caso o string, e a partir de lá esse app ele vai procurar as interações específicas das proteínas e formar uma rede lá no próprio ambiente. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esses IDs de cada um dos contrastes e gerei um outro arquivo aqui que eu dei o nome de GeneList. E aqui estão todos os genes que foram, no caso, os fatores de transcrição que foram diferencialmente expressos. Num total aqui de. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Um total de 1.827. Só que aqui é o conjunto inteiro. Lá no próprio Excel, eu fiz a eliminação. Lá tem uma função que a gente, onde tem genes duplicados, a gente vai eliminando. Porque quando a gente compara contrastes diferentes, às vezes genes que foram expressos em uma condição também foi expresso em uma outra, condição B. Ou contraste A, contraste B. Então, você vai ter ali genes duplicados. Então, você consegue fazer essa eliminação deixando genes únicos. Então, no final, eu tive uma tabela com 348, eu acho que, fatores de transcrição, que são os que eu vou utilizar dentro da plataforma. Então, aqui abrindo o ambiente Typescape, eu já mostrei como é que funciona e o que é a cada uma das principais funções aqui. Eu não vou, então, entrar em detalhe. Então, assim, muitas das funções que a gente utiliza no Typescape, ele não é de forma nativa do aplicativo. E a gente tem que baixar plugins, e esses plugins, após serem instalados, é que eles irão fornecer as funções mais específicas, como essa que eu vou fazer. Então, esse plugin que eu baixei é esse aqui, que está nessa parte, que é o String. Então, o String ele é uma plataforma que, sem suma, ele tem muita informação sobre interação proteína-proteína, e esse é um dos mais utilizados nos artigos para este fim. E a gente consegue, então, integrar o banco de dados ao Sitescape. Então, todo o trabalho que a gente vai ter que fazer, que a gente poderia fazer na própria plataforma, a gente vai fazer diretamente aqui nessa integração entre o Sitescape e o String. Para baixar esses plugins, a gente vem aqui em apps e então a gente tem aqui o App Store, que é onde você, por exemplo, eu posso mostrar os apps que eu já tenho, ou então instalar apps que eu baixo e instalo a partir do meu próprio notebook, né? Do meu próprio sistema. Então, por exemplo, aqui eu digito o nome aqui do app que eu preciso, e então ele vai diretamente para o site, e lá a gente consegue baixar e ele já instala automaticamente. Então aqui eu tenho esse app, vou mostrar, os que já tenho instalado no sistema. Por exemplo, aqui o Bingo, o PluGo, o MCOD, alguns de agrupamento, e eu tenho então aqui o String, que é o app, o String App, que é o que vai fazer essa integração entre a plataforma Sitescape junto com o próprio String, que é um web browser que tem na internet de forma online. Então, após a gente instalar esse app aqui, ou plugin, a gente tem então a gente está habilitado a fazer esse tipo de pesquisa diretamente no Sitescape e construir uma rede utilizando somente os IDs. Então, como é que a gente faz essa modificação?